Você está na Prime Connect, eu sou o Denver Félix, conecte-se com máquinas e fale com pessoas. Estou aqui com o Cristiano Silva, vamos bater um papo bacana com o Cristiano e vamos começar, não é isso, Cristiano? Vamos conversar um pouquinho. Cristiano, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Quem é o Cristiano Silva? Quem é o Cristiano Silva? Boa pergunta. Pois é, Cristiano Silva é um carioca, né, que já está aqui em Braga há 19 anos. Já são 19 anos aqui, mas vim porque minha família é daqui, meu pai é daqui, é de uma aldeia aqui de perto de Braga, de Ruíli. Então a gente veio em lua de mel primeiro, eu e minha esposa, e ela apaixonou pelo lugar, não queria nem voltar para o Brasil, entendeu? Mas a gente teve que voltar, resolver as coisas lá e depois viemos de vez. Interessante. E essa questão, Cristiano, que as pessoas falam 19 anos, né? É tempo. E nesse trajeto seu, quais foram as dificuldades encontradas para chegar até Portugal? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? A minha dificuldade, eu acho que ela foi um pouco menor do que seria pro imigrante normal que está vindo para cá, porque eu já tinha nacionalidade, sempre tive, entendeu? Por conta do meu pai, que é português, a gente sempre teve a nacionalidade portuguesa. Mas temos vários, né, casos que aconteceram aqui, entendeu? E um foi o visto da minha esposa, que teoricamente ela não precisaria, a gente saiu do Brasil, né, falando que ela não precisava pedir visto nem nada, e quando chegou aqui demorou 9 meses para sair a autorização de residência dela. Então, Bem né, complicado. a burocracia aqui em Portugal é meio Complicado, né? complicado. Mas eu vi que você falou um pouquinho assim, ficou meio assim, teve alguma história específica assim que marcou mais, ou essa questão do visto? O que você tem a dizer? Cara, foi Cortes, hein? Aqui é sem cortes, é direto. a do visto foi, né? Porque assim, imagina, a gente chegou no CEF para pedir o visto, né? Na época ainda era o CEF, né? Nem tinha ANIMA nem nada. E aí a gente começa a falar, quando foi dar a entrada, nos papéis, que entregou toda a papelada, a senhora... Aí a minha esposa para ela, mas então quanto tempo? 30 dias, 60? Aí a senhora vira para ela e fala, menina, não é assim que funciona. Primeiro, temos que saber se este casamento não foi arranjado. Aí a minha esposa olha para minha cara, a gente estava com o nosso filho, que na época tinha 6 anos, olha para baixo e vira para a senhora. E eu faço o quê? Eu comprei na feira esse menino, porque ele já era português, né? Ele já tinha cidadania. Então, assim, teoricamente, nem não dá a cidadania para a gente, para ela, eles não poderiam, porque ela é mãe de um português, casada com um português, eles não tinham como negar isso para ela, né? E a gente não tinha 1 ano de casado, a gente já tinha 6 anos de casado. Quer dizer, isso que você está falando, isso como cidadão português. Imagine quem não é, né? Então eu sei que interessante. tem muita dificuldade. Tem muita o pessoal dificuldade. que chega e não... E nesse trajeto desses 19 anos, pelo que, obviamente, eu estudei aqui sobre a sua pessoa, né, de uma forma bem... fui pesquisar na internet e verifiquei que você trabalhou ali com a questão de filmagem, retrato, e hoje a gente está caminhando para um termo que é pouco falado, ou talvez muito falado, você que vai me ajudar, é retratista. O que você tem a dizer dessa trajetória sua de um fotógrafo para um retratista? Como é que foi essa transformação, vamos dizer assim? Eu comecei trabalhando aqui no imobiliário, né? Trabalhei como corretor durante 4 anos. Aí depois enchi o saco, né? Já não aguentava mais os clientes. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou trabalhar com o que eu gosto. E fui estudar fotografia. Fiz 2 anos no Porto, no IPF, no Instituto Português de Fotografia, o curso deles de fotografia profissional. Fiz estágio no Jornal de Notícias, trabalhei uns meses no Jornal de Notícias, Diário de Notícias, como fotojornalista, que confesso que era o que eu queria fazer. Meu sonho era ser fotojornalista, mas também não contratam aqui, né? Então, o mercado português é um mercado pequeno, então é complicado conseguir nessa área. E aí comecei a montar meu negócio, comecei a fazer fotografia mais de produto, que é o que eu gosto mais de fazer para empresa, moda, trabalhar com essa parte. E durante esses anos aí fui migrando para os retratos, né? Interessante. E você que está nos assistindo, com certeza uma dica importante que eu vou perguntar aqui ao Cristiano, que vai com certeza lhe ajudar. Aquelas pessoas que querem entrar nesse mercado de fotografia,
retratista? O que você tem a dizer a respeito disso? É um momento interessante? Porque essa parte do profissional, do retratista, do fotógrafo, você me explica ainda essa diferença, eu vejo que algumas pessoas ainda mergulham nesse mundo. E pela sua experiência ao longo dos anos aqui em Portugal, o que você tem a dizer desse mercado de fotógrafo? O que eu falo é que assim, a gente tem que fazer o que gosta. Sim. Quando você faz o que você gosta, independe do mercado, entendeu? Você vai criar o seu nicho, vai criar o seu mercado. E é fácil o mercado? Não, não é fácil. Tem muita gente fazendo, entendeu? Muita gente que cobra, às vezes, preços que canibalizam o mercado, entendeu? O valor, mas faz parte. Aí é o seu posicionamento que vai... Isso que você falou é interessante, só que eu verifiquei, acompanhando a sua história, que houve uma transição muito interessante do fotógrafo para o retratista. Aí onde nós entramos naquela questão do arquétipo, de uma nova forma de trazer essas pessoas, a essência dessas pessoas para a fotografia. Me corrija se eu falei errado, porque eu não entendo nada disso. É isso aí. Então eu vi que isso as pessoas têm procurado, e algumas, inclusive, curiosas sobre o assunto do seu serviço, porque elas querem entender como assim, né, trazer um arquétipo, como é que funciona isso. E não é simplesmente vir aqui, tirar um retrato e acabou. Você faz todo um estudo profundo, né? Um trabalho, um estudo. Esse trabalho eu descobri, né, que o pessoal estava fazendo no Brasil, aí comecei a estudar, e aí foi 1 ano e meio estudando só sobre esse tipo de trabalho, de posicionamento de imagem, com arquétipo, e fiz tudo que foi curso que eu consegui fazer, mentoria com os melhores lá do Brasil que tem, entendeu? E para aprender mesmo, porque é diferente, é um trabalho diferente, porque você não é só fotografia em si, não é? Quando eu falo que eu não sou fotógrafo, que eu sou retratista, porque fazer uma foto é fácil. A fotografia é você congelar aquele momento, aquele instante do que está, e geralmente isso você faz um casamento, você faz uma foto bonita, uma festa, né? E o retrato é diferente. O retrato você vai mexer ali com a alma da pessoa, com a emoção, com a essência, entendeu? Fantástico. E eu falo para vocês de casa, vocês que nos assistem, que é muito interessante, que eu participei desse momento, né? Foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros. E o que me chamou a atenção foi justamente que quando eu cheguei aqui, cheguei muito travado, bem travado, em relação a que blazer colocar, como olhar. É muito delicado, mas o Cristiano me deixou muito à vontade em relação a entender a minha essência, o que eu queria passar. Muitas vezes eu verifiquei que eu ia para um caminho, mas ele me puxava de novo para o trilho, não é isso, Cristiano? E eu gostei muito dessa forma de como... A sessão ela é uma conversa, né? A gente vai... É meio ali uma psicologia, uma sessão de terapia e de fotografia ao mesmo tempo, entendeu? Porque eu preciso conhecer a pessoa para fotografar ela, para fazer esses retratos, entendeu? Por isso que antes da sessão eu faço primeiro uma reunião com a pessoa, em que ela vai me contar a história dela toda, a história mesmo da vida dela, o que ela passou, o que ela descobriu, o que ela gosta, o que ela não gosta. Exatamente. Saber, aí depois ela vai me contar um pouco sobre o negócio dela, né? O que ela pretende conseguir com esses retratos que a gente vai fazer. E aí tem essa primeira reunião. Aí eu mando um questionário, né, que são 35 perguntas, que aí é só mesmo de autoconhecimento, para saber se realmente... Porque às vezes a gente fala com uma pessoa, ela fala para você o que ela quer, mas ela não tem a certeza daquilo, entendeu? E o que as pessoas me dizem depois de responder o questionário é que eu não sabia, às vezes, eu não tinha pensado dessa forma, dessa maneira, entendeu? Esse questionário ele já abre um pouco a mente da pessoa. E, Cristiano, eu vou entrar agora num assunto, você que me acompanha no canal, nas redes sociais, sabe que eu sou especialista de inteligência artificial, palestrante nessa área. E é interessante, eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque é um assunto que, obviamente, envolve vários nichos. E tem a ver total, né? Meu trabalho também está aí. Isso. E eu tenho buscado a questão e nós conversamos sobre isso, por detrás dos bastidores, a questão da comunicação, a importância da comunicação com a inteligência artificial. Hoje nós verificamos que alguns, ou não vou falar a maioria, mas as pessoas têm grandes ideias,
são criativos, mas não sabem colocar aquilo para ter uma ação. Vou colocar isso aqui e vou começar assim. Aí o que ela faz? Ela acha que para colocar a ideia dela funcionando, o que ela faz? Ela contrata profissionais que muitas vezes os valores são altos e que ela não tem condição de arcar ali com investimento, e o que acontece? Ela abafa aquela criatividade. E hoje nós estamos vivendo a tecnologia tem ajudado. A pergunta que não quer calar: como é que você tem alinhado a sua profissão com a inteligência artificial? Você contou um pouquinho a respeito que os clientes estão muito satisfeitos que você ainda cria um assistente, né? Qual que é o ponto? Eu acho que é um diferencial do meu trabalho. Que esse trabalho que eu faço é para quem vai usar essas imagens na rede social, né? É uma forma de se posicionar na rede social. Então, com toda essa informação que eu pego dessas reuniões, desse questionário que o cliente responde, eu crio um manual de posicionamento de imagem, que ele recebe um PDF, que geralmente tem aí 40, 50 páginas, explicando todo o posicionamento dele, arquétipo, a persona ideal dele, quais são os clientes dele. Não, já é pronto. Isso está pronto, ele recebe isso pronto. Você já conheceu o cliente? Eu já conheci o cliente na primeira reunião, ele respondeu aquele questionário que eu mandei para ele, e a partir da nossa reunião e desse questionário, eu tenho o meu robô, entendeu? Que faz a montagem do posicionamento da pessoa. Vamos dizer ele faz a criação de movimento para as redes sociais dessa pessoa, entendeu? Perfeito. Isso é uma novidade para você que quer aparecer nas redes sociais de uma forma mais além disso, eficaz, né? E o que ele faz? Ele cria um agente de inteligência artificial específico para aquela pessoa. Então, aquela pessoa vai ter digamos assim, um GPT turbinado com a história dela, com o negócio dela, com o que ela acredita, com o que ela gosta de fazer, e que foi criado para produzir conteúdo para ela. Então, imagina, a gente faz uma foto na sessão, ela pega aquela foto que a gente fez, ela sobe para esse agente e fala, qual é o melhor assunto? Você que conhece todo o meu negócio, o que essa foto passa para os meus clientes? Perfeito. Entendeu? E ele vai te criar a postagem para a internet. E o resultado, o feedback que o Cristiano está tendo são fantásticos. É só você, obviamente, aí vendo aí o endereço aí no final da gravação, até agora mesmo, para entrar em contato com o Cristiano e saber mais detalhes sobre esse trabalho dele fantástico. E dentro disso, Cristiano, eu verifico que quando você fez essa ligação do assistente com todo do que envolve o seu trabalho, podemos dizer que é como se você estivesse criando um arquétipo dentro da IA dessa pessoa. Ou não, me corrija aí se eu estiver indo por um caminho. O arquétipo a gente não cria, né? O arquétipo, nós temos os 12, que eu trabalho com o arquétipo do marketing, né? O arquétipo de marca que a gente chama, que é o que foi criado no marketing, no marketing normal, né? E todo mundo tem os 12 arquétipos, só que você tem aqueles que estão mais, assim... Descansados. Você tem uns que estão mais aflorados, né? Dependendo do seu momento, aquilo aparece mais ou menos. E a gente usa isso na nossa comunicação. A gente vai usar isso Você pode usar isso na energia que você fala, na forma de se comunicar. E o trabalho que eu faço, ele tem toda essa parte simbólica, entendeu? Toda essa simbologia por trás, que tem a ver com os arquétipos, né? Que os arquétipos são padrões de comportamento que estão no nosso inconsciente, e que às vezes é aquilo que você ou gosta ou não gosta, mas não sabe o porquê de você gostar ou não gostar, entendeu? Mas é porque aquilo está lá no fundo da memória. Quer dizer, com tudo isso que nós estamos conversando aqui, você vê que não é uma foto apenas. É muito mais, né, do que isso, né? Então eu evito até usar o termo com respeito a todos os fotógrafos, é claro, mas quando nós nos referimos à questão do retratista, ou seja, por detrás ele traz todo esse conceito que você acabou de explicar. Agora, uma pergunta importante, pessoal do canal, para que eles possam saber a respeito. Se a pessoa quiser... aquelas fotos que elas precisam rápida, né? Falar, Cristiano, eu preciso de uma foto, de 12 fotos, você tira. Como é que você trabalha isso? Você vai trazer essa pessoa para o seu estilo de trabalho voltado ao retratista, ou você faz um trabalho também em paralelo? Como é que é isso? Eu faço mais só a parte do retrato mesmo, desse trabalho de retratista. É assim, eu só trabalho hoje com 2 produtos,
que é só os retratos, eu não faço posicionamento, não faço nada. O que eu faço é uma primeira reunião com a pessoa, isso eu tenho que fazer, porque assim, o retrato é muito da conexão que a gente tem entre o fotógrafo e a pessoa que vai ser fotografada, entendeu? Se eu não souber um pouco da história dele, do que ele viveu, eu não tenho como trazer essa emoção na imagem, entendeu? Então, eu, de qualquer jeito, eu tenho que ter essa primeira conversa com a pessoa. Mas aí eu faço só esse trabalho, que são só retratos, aí não tem aquele manual de posicionamento, não tem o agente, não tem nada. Ou tem o trabalho completo de posicionamento, em que a pessoa sai daqui com... Eu vou te interromper um pouquinho, porque o pessoal que está assistindo, ele fala assim, poxa, esse papo vai até quando, né? Eu só vou dar uma pausazinha aqui para você, por quê? O nosso canal ele também tem aqui alguns patrocínios, algumas pessoas que precisam aparecer. E, óbvio, eu vou dar essa oportunidade nesse momento para que você conheça alguma dessas parcerias que nós temos, patrocínios, e voltamos já já. Bem-vindo à Emax Seguros, o seu aliado de confiança em Portugal. Apoiado na solidez da Mafra, oferecemos uma vasta gama de seguros para particulares, trabalhadores, independentes e empresas, cada um à sua medida, protegendo o que mais valoriza: a sua família, saúde, casa e o seu negócio. Com soluções flexíveis e personalizadas, adaptamos-nos às suas necessidades para lhe proporcionar tranquilidade em todos os momentos da sua vida. Com a confiança do Grupo Caesa em Espanha e da Emax em Portugal, e sempre com o apoio da Mafra Seguros. Estamos de volta. Se você quiser fazer parte dos patrocinadores e parceiros, entre em contato conosco, tá bom? Vamos lá então, Cristiano, voltando aqui, né? Tem algumas perguntas aí que não quer calar, mas vamos lá. Eu vou voltar focando na questão do nicho de clientes, né? O perfil do cliente que lhe procura. Você pode falar um pouquinho nessa linha do retratista? Qual é o seu público alvo, aquelas pessoas que procuram e para que elas utilizam esse serviço seu no dia a dia? Porque acredito que você tem alguns feedbacks interessantes, não só meu, porque, como eu disse anteriormente, eu posso falar por mim, mas eu não queria nem falar de mim. Isso aqui eu vou deixar o Cristiano falar um pouquinho do nicho. Para você que está em casa nos assistindo, se enquadra realmente ao que você está procurando, e eu tenho certeza que sim, mas vamos lá. Senão eu vou falar por você, Cristiano. Fala aí. Cara, hoje o que eu trabalho mais é com empresários, empreendedores, né? Pessoas que querem utilizar a internet para dar um plus ali no negócio, vender mais, começar a vender, entendeu? E o meu trabalho é criar esse posicionamento, criar esse movimento na rede social da pessoa para que ela possa começar a rentabilizar a rede social, entendeu? E os clientes que me procuram, cara, geralmente é aquele que não está tendo um feedback bom da rede, ele não está conseguindo vender, não sabe como se posicionar, como começar a fazer esse trabalho na rede social, entendeu? Então, o meu trabalho é ajudar esse cliente, pelo menos, ou a startar esse início dele ali no Instagram, no Facebook, ou na rede que ele quiser, LinkedIn, que independe, né? O trabalho não depende da rede, é do negócio mesmo, e dar esse plus para ele. Perfeito, perfeito. Quando nós falamos a respeito, você já colocou o nicho dessas pessoas, desses profissionais, eu gostaria de fazer aqui um comparativo, que não é bem comparar o seu trabalho com isso que eu vou falar agora, mas é até talvez uma crítica minha, talvez seja, vamos avaliar nesse momento com o Cristiano, vamos ver o que ele acha. Estamos vendo muitas pessoas, ou algumas pessoas, que buscam aquelas fotos da IA. Elas falam, vão ali, não, vou fazer meu estúdio fotográfico, como é que se fala? Meu álbum fotográfico, né? Me corrija aí, você que é o profissional da área. Pode ser. E vai, obviamente, coloca uma foto e faz aquele ensaio fotográfico com a IA. O que você tem a dizer sobre isso, esse comparativo com o que você oferece? Eu sei que é uma distância gigantesca, mas eu queria ouvir, porque algumas pessoas me procuram e falam, Denver, eu vou ali no ChatGPT ou outros e crio ali o meu ensaio. Me fala um pouquinho sobre isso, o que você acha? Qual é a sua opinião? Cara, você pode, e hoje é até fácil isso, né, de fazer. Você sabe que você trabalha com isso, sabe que é fácil, mas aí é que tá. É você que tá ali, entendeu? Não é você que tá ali. Entendeu? E da mesma forma que a gente pode, com um prompt, criar um personagem, uma pessoa, é isso que ele faz.
Ele cria um personagem. Aquilo não é você. E o meu trabalho é exatamente esse, é trazer aquela pessoa na imagem, é trazer o que ela acredita, a verdade dela numa imagem, entendeu? Quem ela é de verdade. Porque a gente é o somatório de tudo que a gente viveu, tudo que a gente leu, os lugares que a gente passeou. E como é que a IA vai conseguir trazer isso para você? Perfeito. Tem um caso engraçado aqui, eu vou fazer um comentário. Eu fui num determinado evento aqui em Braga, isso faz o quê? Faz um mês, aproximadamente um mês. E a propaganda no qual que antecipou essa minha ida nesse evento, eu verifiquei justamente isso. Eu verifiquei algumas pessoas que, quando eu cheguei no local, eu vi uma outra pessoa. E isso é assustador. Isso é assustador. Por quê? As coisas são tão artificiais que a gente chega no local e fala, é essa pessoa mesmo, mas eu vi a foto dela, está tão diferente, mudou em uma semana. Então é isso que você está falando. E né? aí Bem a pessoa interessante. reclama que ela não consegue. Eu não vendo, as pessoas não me respondem, eu não tenho. Mas por quê? Porque não é você, entendeu? Pessoas se conectam com pessoas. Elas não se conectam com uma logomarca ou não se conectam com uma foto de IA, entendeu? Porque querendo ou não, aquilo é diferente. É diferente, entendeu? A conexão tem que existir. E é por isso que eu preciso ter, eu como retratista, tenho que ter essa conexão com quem eu vou fotografar, que é para trazer essa verdade, essa essência dessa pessoa nas imagens. Uma pergunta interessante voltado à questão do ser retratista independente, homem, mulher ou independente do gênero. Você trabalha de uma forma mais homens, mulheres? Ou como é que é isso? É misturado nicho de pessoas? Como é? Independe. Independe, né? Homem, mulher, é a pessoa. É a pessoa. Ah. Isso é interessante. Por que eu fiz essa pergunta? Porque algumas pessoas, quando elas falam de retratista e quer realmente buscar essa essência do seu trabalho, algumas acabam se fechando, não querendo que essa parte ela seja exposta, onde eu chamo de travamento. Tem muitas pessoas que têm esse travamento, que acaba atrapalhando na comunicação e em outras áreas. Inclusive, eu tenho falado muito em outros canais que eu tenho, voltado à questão de como eu me comunico, como eu mostro o meu serviço, o meu produto, como que eu mostro isso. E quando alguém vai, obviamente, ter uma sessão de retratos contigo, o que acontece? Você acredita, que você tem a dificuldade também de entrar nesse mundo com a pessoa, né? Ou não. Não estou dizendo que é fácil, mas existem pessoas que elas se fecham e você tem uma dificuldade de entrar para identificar esses arquétipos? Como é que é isso? Meu trabalho é exatamente esse, é facilitar né, essa abertura da pessoa, porque grande parte das pessoas que vêm fotografar comigo nunca fizeram isso. Nunca fizeram esse tipo de sessão de retrato. E muitas vêm travada mesmo, vêm nervosas, entendeu? E começa a falar que eu não fico bem na foto, eu nunca fico bem, eu nunca apareço. Eu falei, mas esse problema é meu, não é seu. Te deixar bem na foto é o meu trabalho. Sim. Meu trabalho é exatamente esse, é fazer com que aquele retrato que a gente vai fazer fique bom, mostre quem você realmente é, entendeu? E é por isso que tem toda essa conversa antes, né? Eu tive aqui um casal que a gente fotografou e que ela chegou para mim no início e falou, não, porque o meu marido, ele dá palestra, ele é palestrante, ele já se solta com ele, vai ser tranquilo e a gente não vai ter problema. Agora eu nunca fiz, eu não gosto de foto, eu não sei tirar foto. Aí eu falei, não tem problema, vamos. E o que aconteceu? Foi muito mais fácil fazer dela, entendeu? Do que com ele, porque ele travou de uma maneira na sessão em que você via para ele parecia que estava ali forçado, ele não se conseguia se abrir. Custou até a gente conseguir chegar no início, passou ali quase uma meia hora até ele se soltar, entendeu? E ela não. Porque como eu já sabia que ela era assim, a gente começou a conversar antes, e aí à medida que a gente ia conversando, o que eu faço às vezes eu vou conversando com o cliente, e ele vai falando comigo e eu vou tirando foto enquanto ele está falando, entendeu? E aí vai soltando, e tem fotos que saem que eles nem sabem que foram feitas, entendeu? Mas aí aqui é o pulo do gato ali, a jogada, que é você pegar mesmo a pessoa
Isso, eu fiz essa pergunta porque você que está em casa assistindo, eu também vou colocar uma deixa aqui, porque não só como especialista de IA, eu também organizo aqui há alguns anos eventos. Vocês sabem, jantares, eventos empresariais. E por que eu estou falando isso? Porque quem já participou de jantares, de eventos de networking, sabe que tem aqueles minutinhos, né? O pessoal falar. E é assustador como as pessoas chegam ali na frente para poder usar os 2 minutos e não conseguem vender, falar do seu produto, falar do seu serviço. Então, quando eu falei do travamento, isso é interessante porque existem não só técnicas, mas como você disse com muita propriedade. Ficou mais fácil trabalhar com ela do que com ele. Porque existe todo um conceito por detrás que você trabalha. Agora, o que eu quero deixar para você que, mas eu não sirvo para isso, eu não dou para isso, isso é algo que a gente consegue pular esses obstáculos com técnicas, com acompanhamentos, e eu acredito que você faz esse preparo com os seus clientes. Acredito, pelo que você falou, sim, né? Vai preparando sem eles sentirem, né? Como o Cristiano fez comigo. Foi muito interessante, eu estava aqui com a minha esposa, e eu boto esse terno, sento assim, a barriga tá assim, porque você vai se ajeitando. E daqui a pouco o Cristiano, de uma forma muito sutil, ele foi levando, daqui a pouco tava. E a sua esposa, ela é psicóloga, É né? psicóloga, ela é psicóloga. No final, depois ela falou, o que ela falou contigo? Acho que foi que teve um pouco de psicologia no meio desse... E foi interessante, minha esposa como psicóloga, ela que tá assistindo aí, um beijinho, viu, amor? Te amo. É uma coisa interessante, porque ela notou que você teve uma pegada, vamos dizer assim, da psicologia nesse trato comigo ali. Então, ela observou esse lado. E tá de parabéns, Cristiano. Excelente. Eu não conhecia quando eu fiz a primeira vez. Eu falei, é um retrato, é uma foto na minha cabeça, ignorante. É um retrato. Quando eu vi o resultado, vocês podem pesquisar aí, clicando aí, ver o endereço do Cristiano aí do Instagram, das redes sociais, está aí na tela. E vocês podem observar que, inclusive, tem algumas fotos que você colocou minha lá, dos clientes, né? Então, ele não só coloca o retrato, né? Desculpe falar foto, não coloca só o retrato, mas ele tem ali uns dizeres, umas escritas que passa esse momento. E o mais interessante, Cristiano, foi que eu não esqueço cada momento. Porque quando você vai tirar uma foto, simplesmente uma foto, no meu conceito, raramente eu vou lembrar de alguns momentos que eu tirei foto. Mas eu lembro de cada detalhe que eu tive com o Cristiano aqui. Por quê? Toda essa sequência ela foi trabalhada, ela foi montada. Não é uma sessão de fotos, é uma experiência. É uma experiência, é isso aí. Essa palavra é interessante, experiência. Assim como você tem experiências gastronômicas, experiências em outras áreas, para eu, Denver, a questão da experiência com o retratista realmente é fantástica, e eu convido vocês a conhecer o trabalho do Cristiano, porque é apenas um amigo, mas estamos aí há alguns anos aí trabalhando em alguns projetos juntos, e às vezes nem tão juntos, mas eu fico feliz de, com esse podcast, conversar aqui com o Cristiano, e vamos aqui caminhar aqui para algumas perguntas finais mais delicadas, mas eu vou deixar isso aqui bem na manga, tá bom? Vamos lá. Então, mais um pouquinho aí para que vocês possam conhecer aqui alguns dos nossos patrocinadores e parceiros, e voltamos já já. Estamos de volta e vamos lá, Cristiano. Eu estava aqui pensando a respeito de como levar para as pessoas que estão nos assistindo a questão de... Você falou muito da questão do nicho desses profissionais que lhe procuram. Para quem é o trabalho do retratista, Cristiano Silva? Falou de empresários, falou de vários nichos. Eu gostaria de fazer uma reflexão dentro também de uma pergunta. Uma pessoa que hoje, através da inteligência artificial, que vive muitas vezes um mundo paralelo, um mundo do avatar, como eu utilizo esse termo. Existe algum trabalho que você faça, caso a pessoa ela não tenha um interesse tão profissional, mas ela quer buscar a essência dela para enquadrar com o serviço que você oferece? É possível isso? Sim, óbvio. Já tive até.
muitos clientes vêm, às vezes, por conta de gostarem do trabalho que eu faço, desses de retrato para os profissionais, mas que chegam e falam: "Ó, eu não quero usar isso profissionalmente, eu quero para mim. A foto é para mim." Eu falei assim: para mim é indiferente, entendeu? Se ela vai usar na rede social ou não. Aí é um pouco, às vezes, aquela parte de quem me contrata só pelos retratos, não pelo posicionamento, entendeu? Mas ela vai ter o mesmo estilo de retrato, aquele retrato que traz toda a essência, quem ela é, a verdade dela, tudo, ali naquela imagem, entendeu? E só que ela só não vai usar aquilo profissionalmente. Eu tive há um tempo atrás, há um mês atrás, uma cabeleireira que queria. Ela falou que ela ia mudar o visual dela, só que antes dela mudar o visual dela, ela queria eternizar aquele que ela teve, que ela sempre usou a vida inteira e que ela queria alterar agora, só que ela não queria, ela queria ter isso guardado só para ela. Então foram umas fotos que a gente fez em que ninguém via, ninguém viu, eu não postei, entendeu? Porque é uma coisa dela e... Interessante. Essa pergunta, ela tem uma intenção, porque as pessoas que estão nos assistindo, isso não é para mim. Por isso que eu fiz essa pergunta. Não, eu não sou o profissional dessa área, eu não sou um profissional que quero me posicionar na rede social, mas eu quero ter um destravamento, eu quero ter um retrato, um momento lá com o Cristiano Silva, onde eu vou ter lá um momento onde eu sei que vai ter uma importância, algo especial na minha vida. Então é nessa vamos dizer assim, é nessa pegada que eu gostaria de colocar isso em pauta. Por quê? Para que a gente não possa apenas nichar, onde as pessoas que estão nos assistindo fiquem pensando que é só para poder se posicionar. E nem sempre. Eu falo que dentro do trabalho que eu faço, de inteligência artificial, as pessoas encontram-se cada vez mais isoladas no seu mundo e com dificuldade de se expressar, de se comunicar. Por isso que um dos conceitos nossos aqui da Prime Connect é fazer justamente isso, trazer as pessoas para uma realidade onde a comunicação, juntamente com a inteligência artificial, elas possam se complementar. Eu até tenho uma palestra muito interessante, Cristiano, que o tema é Conecte-se com máquinas e fale com pessoas. Porque as pessoas perderam essa essência da conexão com máquinas, perderam a essência da conexão com máquinas, do falar com pessoas. Cada vez mais estão falando menos com pessoas, falando mais com máquinas, e por isso que eu fiz esse trocadilho. Então, isso que você colocou é fantástico, porque é um trabalho, e mais uma vez, parabéns aí ao seu trabalho. Desejo aí sucesso cada vez mais. Tenho acompanhado nas redes sociais aí fotos não, retratos belíssimos. E quando eu olho para aqueles retratos, vocês podem, inclusive, ter esse teste agora, nesse momento aí, entrar no Instagram do Cristiano e verificar que por detrás daqueles retratos há uma comunicação. Assim como você vai também num local ver uma arte, alguma coisa, você consegue, em alguns segundos, em alguns minutos, olhar aquele retrato e verificar que tem uma comunicação, tem uma informação a ser passada, que é totalmente diferente de algo robotizado, né? E eu agora gostaria de fazer uma última pergunta, não é delicada, mas é óbvio, né? Eu sei, você é casado, tem a sua esposa, o nome dela? Giancarla, e o filhão? Rafael. Eu sei que eu vou mexer um pouquinho no teu coração, mas esses 19 anos que você está nessa caminhada aqui em Portugal, eu vejo que você faz algumas viagens bacanas aí, né? O pessoal entra aí, mostra algumas dicas legais, né? A gente não é só trabalho, né? Temos que passear, mas eu não queria... Posicionamento também. Total, posicionamento, sempre. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para eles, finalizar dessa forma. O delicado que eu brinquei aqui antes é que você falasse alguma coisa para sua esposa, para o seu filho. Eu sei aí que o seu filho está super bem encaminhado e tem acompanhado essa história sua e admiro muito a sua pessoa, não só como um profissional, viu, Cristiano, mas como um homem de família, uma pessoa correta nos seus trabalhos, como pessoa. E não só por sermos amigos e às vezes ficamos bastante tempo afastados, daqui a pouco a gente se reencontra e é projeto que surge, é isso. Mas eu fico muito contente com esse momento que você está participando aqui, cedeu o seu tempo para estar comigo aqui na Prime Connect. E eu vou deixar a fala aqui final com você para sua esposa e seu filho. O que você tem a dizer nessa trajetória de 19 anos? Ele está com quantos anos?
Cara, meu filho fez 25 agora. 5, olha só, tem muita 25. coisa para falar aí, mas eu sei que eu mexi Eu um pouquinho no fiz teu 25 coração. de casado, ano passado. Isso é legal. 30 anos juntos. E todo esse meu trajeto, toda essa história minha na fotografia é graças a ela. Porque se não fosse ela... se não fosse ela, ela sabe disso. Se não fosse ela acreditar em mim, acreditar nas doideiras que me dá, não, vou fazer isso, vou mudar tudo e vou fazer isso. 100% por conta dela, por ela acreditar e sempre me apoiar e estar sempre lá para me ajudar a começar ou qualquer coisa que eu queira. Eu peguei Os um pouquinho. dois até, né? Ele também, porque ele... É uma trajetória bacana. Eu toco nesse ponto porque a gente aqui também fala de profissão, de trabalho, a gente na correria, mas o nosso maior suporte é a família, né? É o nosso maior suporte. Se a gente não tiver um suporte, não consegue é isso nada. aí. E tem que ter o suporte deles, tem que ter o apoio deles, senão nada funciona. É isso aí. Ó, Cristiano, agradeço profundamente você que nos assiste. Teremos aqui outros vídeos, outros assuntos, diversos assuntos. A Prime Connect, o objetivo dela, né, o podcast da Prime Connect, tem um objetivo de fazer isso aqui, esse bate-papo. É agradável, sem cortes, nada aqui, né, preparado para poder perguntas aqui, fazer aquela coisa, né, bem travada. A ideia não é essa, é deixar bem confortável, não desconfortável. Eu ainda não te deixei desconfortável, não vou deixar dessa vez. A ideia não é essa. Mas eu agradeço você e entre em contato conosco, você que quer, obviamente, participar desse podcast, e os contatos estão na tela. E, Cristiano, obrigado mais uma vez. Valeu. Estamos juntos, tá bom? Obrigado aí pela tua disponibilidade, melhor dizendo. E até a próxima. Um abraço a todos e fique ligado aqui no nosso canal.